Ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me destes um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém. Queridos, quando nós lemos esse ato parabólico, nós encontramos aqui aquilo que nós propomos, que é relacionamento. Então, ou seja, o diferencial nas nossas vidas é o nosso relacionamento com Deus. Aqui nós vemos dois irmãos que estão perdidos. E é importante que nós precisamos compreender que muitas das vezes nós temos uma visão distorcida da vida devocional. Esse texto vai mostrar que a nossa queda, o nosso distanciamento com Deus, a nossa frieza, o nosso fracasso, está intrinsecamente ligado ao relacionamento nosso com Deus. Conversar com Deus, ouvir Deus. Porque nos nossos dias, não é raro nós encontrarmos corações cheios de ruídos religiosos, cheios de paranoias religiosas. Mas a expressão de Jesus: entra no teu quarto e ora em secreto, vai desaparecendo. Eu quero fazer uma pergunta retórica. Quanto tempo faz que você não para e conversa com Deus mesmo, como alguém real? Porque muitas das vezes nós oramos a esse totem religioso, a esse ser criado pela engenhosidade humana. Muitas das vezes nós oramos só em público, mas no privado nós não oramos. E aqui eu gostaria de desafiar o teu coração para a gente não ter essa visão distorcida a qual esses dois filhos tinham do pai. E eu gostaria de dizer o seguinte, que esta é, na minha singela capacidade de crer e analisar, esse ato parabólico é uma passagem das mais belas nas Escrituras Sagradas. Porque aqui, o pai, obviamente, tipifica Deus. O filho, o primeiro perdido, tipifica os gentios. E o filho mais velho tipifica os judeus. Então, aqui fala como Deus age e como nós agimos. Por isso é importante a gente contemplar esse texto, e a primeira coisa que a gente tem que fazer é desconstruir. Porque muitas das vezes nós vamos estabelecendo um relacionamento com Deus, mas não é um relacionamento com alguém real.
Como você senta com o seu pai, com o seu amigo, com a sua amiga, com o seu esposo, com a sua esposa, sentar e conversar. Geralmente nós conversamos com Deus no nervosismo de uma alma profundamente precipitada. A gente não para conversar com Deus como o nosso Pai. Nós temos que desconstruir aquilo que nós, muitas das vezes, vamos estabelecendo como devocionalidade, e nós vamos aproximando de Deus, como esses filhos aproximaram do Pai. E eu estou falando brincando, eu não vou chegar até as 12 horas não, entendeu? Então, por isso que eu vou correr um pouquinho aqui. Amanhã é sábado, olha aí. Sempre tem uma voz generosa a estimular o coração do pastor, dizendo assim, vai, fale. Continua. Queridos, então, qual é a primeira desconstrução que nós temos que, olhando para esse texto, fazer nas nossas vidas? A primeira o texto diz que há um equívoco no relacionamento daqueles filhos para com o pai, que é o ódio à voz do pai. E eu poderia acrescer o ódio à presença do pai. O que é que o primeiro filho fez? O primeiro filho fez, ele chegou para o pai e disse, olha, pai, eu quero a parte que me cabe na herança. Nós, ocidentais, e hoje já é até uma praxe, que os pais, aqueles obviamente que vai deixar alguma coisa, né? No sentido material, chega e reúne os filhos e diz, olha, isso é para você, para não ter confusão depois, vai e faz um inventário, resolve tudo em vida. É normal. Mas no Oriente, quando um filho... Aliás, o filho nem ousava chegar para o pai e falar, pai, eu quero a minha herança. Porque quando ele fazia isso, ele estava dizendo, pai, eu quero que o senhor morra, eu estou cansado de ti. O que aquele filho chegou e ele disse foi exatamente isso, pai, eu estou cansado do Senhor. Eu estou cansado de ouvir a tua voz, eu estou cansado de estar na tua presença. Agora veja que pai escandalosamente, inexplicavelmente amoroso. O texto diz que ele não diz, olha, você não tem mais herança. Não, ele pegou a parte do filho, deu, e o filho sai. O outro, nós vemos o outro filho, ele vai estar na casa do pai, ele vai estar na presença do pai, e nós veremos, mas ele não está preocupado com a pessoa do pai. Agora, para a gente compreender isso tudo, nós temos que voltar, obviamente, ao Evangelho do Velho Testamento. Nós temos que voltar ao Gênesis. E eu gostaria que você pudesse depois anotar e depois dar uma olhada, que lá no livro de Gênesis 3, 4 e 6, nós vamos ver que a serpente aproxima da mulher, e ela então vai dizer para a mulher, certo que não morrereis. A mulher e o homem, e aqui é importante que se diga que o maior erro não foi de Eva e sim de Adão, porque ele não defendeu
a sua esposa e nem cumpriu o mandato cultural que foi estabelecido por Deus para ele. Eles dão ouvidos à voz da serpente, a outra voz. E essa opção ela foi desastrosa. Ela foi desastrosa para nós. O texto que nós enunciamos, que fala em Gênesis sobre a voz da serpente chegando até Eva, é muitas das vezes também as vozes que chegam a nós cotidianamente. Quando nós damos ouvidos à voz das nossas necessidades, muitas das vezes, nós vamos perdendo a capacidade de crer que Deus é que conduz a nossa vida, é Deus que conduz a nossa história, é Deus que vai adiante de nós, e nós, então, basta os estudos, basta as coisas da casa, basta as coisas dos filhos, basta um dia cheio, que a gente levanta e a gente não conversa com Deus. E aqui vale reportar-nos a história, quando nos diz a história que Lutero, nos dias que ele tinha mais coisas para realizar no dia, não que ele deixasse de orar, ele acordava sempre mais cedo para orar, mas nunca deixava de conversar com Deus. Nietzsche, lá pelo século XIX, ele entendeu com vários filósofos e pensadores de que o problema do mundo era Deus. E ele, então, vai convidar alguns amigos, comprar um caixão, e naquele caixão, então, eles simbolicamente dizem que Deus está ali, e eles fazem um cortejo fúnebre e enterram Deus, porque Deus era o problema da humanidade. A voz de Deus, nós temos que entender algo. O que nós confessamos com os lábios e não praticamos com o nosso ser, fica registrado o que deixamos de fazer. Portanto, você pode conscientemente dizer: eu amo a voz do Senhor, eu amo conversar com o Senhor. Nós sempre temos isso corrente, qualquer coisa que a gente fala assim, a gente logo diz assim: vamos orar. Mas é incrível que isso já é um chavão, meio que evangeliquez, para a gente dar sentido à inserção nossa àquele processo. Se você crê na oração, se alguém tem alguma coisa, então ore com ela ali, lá no meio da rua, na ponte, no trabalho, ou seja, onde tiver. Porque muitas das vezes que nós falamos assim, olha, vamos orar, na verdade é um escapismo existencial que a gente não se fundamenta no nosso cotidiano. Eu quero desafiar o teu coração nessa noite a sair daqui, de fato, compreendendo que Deus é real e que Ele ouve a nossa voz, que nós veremos adiante como o Senhor tem nos buscado. E eu quero fazer um desafio para você. Antes de você falar com qualquer pessoa, de falar com seu marido, de falar com sua esposa, de falar com seus amigos, de falar com quem quer que seja, você não fale nada para ninguém se você não falar primeiro para Deus. Ora, se Deus é a prioridade, Ele é o incomparável, é nele e somente Ele que nós encontramos consolo, abrigo, renovo.
Nada mais justo do que a gente dê a Deus a primazia dos nossos pensamentos, dos nossos projetos, dos nossos sonhos, das nossas lutas. Ou seja, é Ele que merece a primazia, porque vem dEle. Então, como é que vem algo de Deus e eu vou compartilhar primeiro com meu amigo, primeiro com a minha esposa? Primeiro é Deus. Comece a ter Deus como o seu melhor amigo, o seu Pai, único e maravilhoso. Vamos desconstruir então essa ideia que estava no coração desses nossos irmãos queridos. Mas o texto, ele prossegue, e ele fala do outro aspecto do relacionamento equivocado desses irmãos, que foi a barganha. O primeiro filho, lá no versículo 19, diz assim: já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Queridos, até a nossa mais pura justiça é manchada pelo pecado. Agora veja o versículo 29, o filho mais velho, perdido também. Ele diz assim: nunca me deste um cabrito sequer para alegrar com os meus amigos. O primeiro chega e diz: trata-me como um dos teus trabalhadores. Ou seja, por que o pai iria tratá-lo como um dos trabalhadores? Ele merecia ser tratado como um dos trabalhadores? Não. Mas o aproximar-se dele, do pai, e falar: pai, eu pequei. A nossa confissão a Deus, queridos, o nosso arrependimento não nos qualifica a receber nada de Deus. É um equívoco nosso. A gente pensa que por arrepender, por confessar, por dizer: pai, pequei, eu mereço ser tratado como um dos trabalhadores dele. E aí é incrível como a nossa justiça, os nossos atos, eles sempre estão manchados. O outro diz que ele fez tudo e ele não tinha sequer um cabrito para comer com seus amigos. Agora, aqui para nós, quantas das vezes nós oferecemos a Deus orações, oferecemos a Deus leitura bíblica, oferecemos a Deus cânticos, oferecemos a Deus trabalho, oferecemos a Deus exercícios ministeriais com esse propósito de barganha? Porque é incrível, quando nós oramos, nós achamos que nós devemos o quê? Receber. Quando nós lemos a Bíblia, nós achamos que nós, então, estamos dotados da espiritualidade necessária para qualquer enfrentamento. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você, antes que você me entenda mal. A nossa vida cristã com Deus, tudo é o quê? Graça. Graça, somente graça. Graça, somente graça. A nossa reação diante da graça de Deus é o quê? Barganha? Não. A única reação possível à graça de Deus é a gratidão. A gratidão. Por que eu oro? Porque é gostoso conversar com meu Pai. Porque é prazeroso conversar com Deus. Ou seja, se eu orar e for morrer de câncer, louvado seja Deus. Mas o gostoso é conversar com meu Pai, o Senhor da minha vida. Por que eu leio a palavra de Deus? Não, eu tenho que santificar. Esses são os processos naturais que acontecem, todavia, são efeitos, não são causa. A causa é a graça.
E para reagir corretamente ante a graça é a gratidão. Então eu leio a palavra de Deus, não é porque, isso o pastor vai perguntar, isso eu tenho que orar a Bíblia, isso eu tenho que ler a Bíblia. Não, é porque eu gosto, eu amo ouvir a voz do meu amado. Porque a palavra de Deus aquece o coração, enche a alma. Por que que eu evangelizo? Porque Deus é tão amoroso, tão extraordinário, que se nós muitas das vezes recebemos um presente, passamos num concurso, compramos uma casa, compramos um carro, algo maravilhoso acontece e a gente não consegue ocultar aquilo. Eu estava conversando com a irmã ontem, e ela disse que a filha ficou grávida, e a filha ligou 12 horas, mãe, eu não consigo esperar amanhã para contar isso para a senhora. Como é que eu posso, sabe, queridos, como é que eu posso reter algo tão extraordinário que Deus é amor, que Ele me ama, o Senhor dos céus, da terra, do mar, ou seja, olhou para nós, enviou Jesus a morrer por nós, ressuscitou, está vivo em nós, e nos conduz triunfantemente como mais do que vencedores. Então eu evangelizo, não é porque o galardão, não é por isso, é porque a igreja tem que crescer, é porque nós temos que trabalhar. Não há. A gratidão, ela impulsiona as nossas vidas de uma maneira livre, ágil e poderosa. Tudo que passar disso é barganha com Deus. E não vos enganeis, queridos. Não vos enganeis. Se fizermos algo, e o propósito daquilo for receber algo, isso é barganha. E aqui eu vou entrar num terreno que talvez depois os pastores aí resolvam para vocês. Eu não quero complicar a vida de ninguém. Mas, queridos, quando eu oro, a base da minha oração é a gratidão. E na minha gratidão, eu adentro a súplica, a intercessão, o clamor. Mas a gratidão é ela que nos move. Qual era o drama daqueles dois filhos? Um estava próximo do pai. Mas ele trabalhava para quê? Um cabrito sequer. Tem gente que vive um relacionamento com Deus e isso buscando um cabrito sequer. Tem gente que se culpa, tem gente que, Senhor, mas eu não estou orando, eu estou clamando, eu não estou suplicando, eu estou jejuando, Senhor, e nada, por que não está acontecendo isso? Por que eu não recebi? Por que minha família? Por que isso e aquilo? Ou seja, é incrível. E nós vamos ver que, na verdade, Deus nos chama para gozar dele, e nele, é Ele. Nós vamos entender isso. Aqueles dois filhos, um perdido foi embora, e volta achando que porque reconheceu que estava, diz, pequei contra o céu e não sou digno, me trata como um dos teus trabalhadores. Ele acha porque a confissão ela conduz a uma reação de Deus, do Pai. O outro está na casa do Pai, está fazendo, está trabalhando, mas querendo o quê? Um cabrito. E nós vamos ver que ambos estão profundamente equivocados. Mas, queridos, a terceira desconstrução que eu proponho nesse texto é a justiça própria. E aqui eu volto aos versículos que eu acabei de mencioná-los. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi, Pai, pequei contra o céu e diante de ti. O versículo 29 diz, mas ele respondeu a seu pai, há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua. O primeiro
traz a justiça dele. A justiça de pai, pequei. O outro está na casa do pai e diz, nunca transgredi uma ordem tua. Queridos irmãos, a nossa justiça é trapo de imundície. Quem aqui pode oferecer a Deus aquilo que de Deus não tenha vindo? Quem? Nenhum de nós. Nenhum. Tudo que nós deleitamos, veremos, é na obra gloriosa de Cristo Jesus. Portanto, eu quero desafiar o teu coração, porque muitas das vezes nós estamos orando com a motivação errada, lendo a Bíblia com a motivação errada, evangelizando com a motivação errada, congregando com a motivação errada, louvando com a motivação errada. É justiça própria, a gente está sempre achando que nós estamos fazendo. Deixa o Espírito desconstruir isso e a partir de hoje erigir só gratidão. Gratidão, 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 porque Ele me amou primeiro, Ele me amou antes da fundação do mundo, Ele me escolheu em Cristo, Ele me redimiu, Ele me sustenta, Ele me conduz, Ele é o Senhor da minha vida, Ele perdoou os meus pecados ontem, hoje e amanhã, Ele me purificou completamente, Ele me tornou aceitável na presença do Pai. Gratidão! Gratidão! Queridos, eu quero a quarta e última desconstrução que eu gostaria de propor nesse texto é o versículo 15 e 17, que diz assim, então caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. No 29b, e nunca me destes um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Eu já falei sobre isso, os irmãos já... Vamos passar um pouquinho, porque senão, aí eu vou sair daqui 12 horas mesmo, viu? Vamos então a uma visão correta? Uma visão correta é o que fará a grande diferença na nossa vida. Deus nos chamou para relacionar com Ele, para conversar, para usufruir dEle. Portanto, eu quero, primeiro, propor a vocês aqui o fundamento da nossa vida devocional. Qual é o fundamento da nossa vida devocional? Cristo Jesus, a sua morte pelos nossos pecados. Agora nós temos acesso ao coração do Pai pelo novo e vivo caminho. O túmulo está o quê? Vazio. Qual é o fundamento? É a morte de Jesus e a ressurreição. Onde é que Jesus vive? Em nós. Nós somos templo do Espírito Santo. Quem pode aproximar de Deus, senão Cristo Jesus? Quem aqui é agradável a Deus sem Jesus? Ninguém. Agora Jesus ouviu a voz do Pai dizendo, este é o meu Filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. Não vos enganeis, queridos. Nós somos aprazíveis a Deus através de Cristo Jesus. É Jesus. Então nós aproximamos de Deus através de Cristo Jesus. Ou seja, e nós sempre seremos agradáveis ao Pai. Agora, a primeira manifestação desse fundamento é o desejo de Deus por nós. Lá em Gênesis 3:9, quem foi que chamou o homem? O texto diz, e chamou o Senhor Deus ao homem e lhe disse, onde estás? Onde estás?
Jeremias 24, 7 diz assim: Dar-lhe-eis 24, 7, coração para que me conheçam que eu sou o Senhor, eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus, porque se voltarão para mim de todo o coração. Lucas 15, 10 diz assim: Eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Deus, Ele deseja o homem. Ele desejou o homem. Em Cristo Jesus Ele escolheu. Ou seja, Ele que foi até Adão e disse: Adão, onde tu estás? É Deus que vem na nossa direção. E a concretização dessa verdade tão poderosa está na concretização da promessa de Isaías. Isaías 7,14 diz: Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel. Mateus 1,23 diz: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Ou seja, Deus vai e chama o homem. Agora Deus vem até nós. O Emanuel, o Deus conosco. No Velho Testamento a gente sempre vai ver, né? E a igreja carrega dessas marcas veterotestamentárias, que é Yahvé Nissi, mas nós vemos o Adonai, nós vemos o Rafá, nós vemos, ou seja, tantas manifestações da presença de Deus, mas no Novo Testamento nós vemos o quê? O Emanuel, o Deus conosco. Deus veio até nós. Ele tocou, ele é o Emanuel, que quer dizer Deus conosco. É Deus, Deus deseja relacionar-se conosco. Quando Jesus diz quais são, quando Jesus pergunta a Jesus quais os maiores mandamentos, e Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma, de toda a tua força, e amarás o próximo como a ti mesmo. Assim resume toda a lei e os profetas. Nesse texto, nós vemos Deus buscando aqueles dois filhos. Queridos, Deus deseja a mim e a você. O pai deseja conversar com o filho e o filho com o pai. O processo nosso é o novo nascimento. O novo nascimento. E aqui, eu não quero cansá-los com essas ilustrações, mas é importante dizer-lhes que quando nós nascemos como crianças mesmo. E como uma criança nasce, o pai vai conversando com elas. Vai conversando, vai conversando, vai conversando. E vai crescendo em intimidade. Deus também nos deseja assim. Deus deseja nós, mas não somente isso. A incansável busca de Deus por nós. Deus nos busca incansavelmente. Às vezes eu fico imaginando a minha vida e Deus todos os dias, Deus ao meu lado, porque Jesus diz: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Jesus do meu lado, e eu passo um dia numa correria, cheio de lutas, de dramas, de dificuldades, e eu sou incapaz de perceber, ter a sensibilidade de perceber a presença de Jesus comigo. E Ele buscando, porque a presença de Jesus não é como nós, não é uma presença indiferente. A presença de Jesus é sempre marcante. Sempre há um propósito. Ou seja, Ele está nos conduzindo, e nós, indiferentemente, nos conduzimos ao lado dele, mas ele nos busca de uma maneira incansável. Veja o que o pai vai dizer para o filho, lá no versículo 31. Então lhe respondeu o pai: meu filho,
tu sempre estás comigo. Tudo que é meu é teu. O que é que Deus diz para o filho? O que o pai está dizendo é: meu filho, tu sempre estás comigo. O que o pai está dizendo: meu filho, eu tenho buscado você todos os dias, porque você está comigo. O meu prazer é estar contigo. E o prazer do filho não é esse de estar com o pai. Por isso que o texto segue, e o texto fala desse amor incomparável de Deus por nós. Veja só o que o pai diz no versículo 22. O pai, porém, disse ao seu servo: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. E para o filho mais velho ele disse: então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Que amor incomparável. Não é porque o filho chegou e disse: pai, eu pequei, e o filho queria ser tratado como um trabalhador. É incrível como a nossa justiça própria, ela é incapaz. A nossa justiça própria não sabe o que é melhor. Deus sabe o que é melhor. E Deus disse: trazei o anel, trazei a melhor roupa, trazei a sandália, restitui esse filho a identidade para a qual ele nunca perdeu. Ele perdeu o prazer do relacionamento comigo, mas nunca a sua identidade como meu filho. Onde ele estava, ele era o meu filho. Queridos, muitas das vezes nós pensamos que o relacionamento com Deus é assim. Logo cedo, eu passei por muitos dramas nesse sentido. A gente vai orando, jejuando, lendo a Bíblia, e de repente a gente peca. A gente pensa que é como se a gente estivesse lá numa escada, vai subindo, e de repente cai, despenca, e aquela queda, e aí você tem que entrar naquela quarentena. Às vezes eu pecava quando eu era jovem, aí eu ficava 1 dia, 2 dias, assim, com receio de comparecer diante de Deus, né? A gente fica naquela quarentena espiritual. Queridos irmãos, não é assim. Meu filho é meu filho se ele quebra um copo, se ele faz qualquer coisa. Eu não vou colocar ele numa quarentena. Ele não vai precisar passar por um processo para aos poucos ir readquirindo a sua identidade de filho, não. O nosso relacionamento com Deus é de pai e filho. Se você pecou, você deve chegar diante do Senhor e dizer: pai, me perdoa, pai, me ajuda. Porque Deus nos conhece. Ninguém precisa entrar nessa quarentena. Deus nos ama. Deus abraça o filho. Não é porque o filho merece, mas é porque o amor do pai é um amor incondicional. É um amor glorioso. E aquele que está perdido dentro de casa, o pai fala: meu filho, eu sempre estou contigo. Queridos, o nosso prazer é Deus. A nossa fonte é Deus. A nossa alegria é Deus. Porque enquanto nós não compreendermos isso, enquanto a gente usar, e às vezes nós às vezes acusamos outros meios religiosos de usarem dessa tática. Muitas das vezes nós usamos Deus também como meio para atingir fins. Deus é o fim em si mesmo. Deus é a causa. Demais é efeito, é gostoso, há prazer nele. Por isso que os anjos, incansavelmente, às vezes a gente olha aquilo ali e vê eles dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os anjos o adoram de dia e de noite, ou seja, naquele lugar onde é atemporal. E a gente fica dizendo: como é que eles ficam o tempo todo? Sabe por quê? Porque quando a gente começa a encontrar Deus, a experimentar a presença de Deus, nada mais faz sentido na vida.
Quando nós, de fato, nós encontrarmos em Deus a fonte do nosso prazer, a gente parar para orar, sem olhar no relógio, sem esse nervosismo todo, sem essa agenda pragmática, e a gente sentar e dizer: Deus, eu quero te adorar, tu és o meu Deus, dilata, Senhor, meu coração, Deus, a tua palavra é gloriosa, e começar a adorar e ser cheio da presença de Deus. Queridos, por isso que Dwight Lehman Moody orava incessantemente, a ponto de certa vez ele começar a orar, e ele diz: Deus, para, senão eu morro. Queridos, como a nossa vida com Deus é tão superficial. Agora, sabe de uma coisa, queridos? Nós temos que entender algo. Ninguém constrói relacionamentos em 5 minutos. Eu estou conhecendo vocês agora. Estou conhecendo alguns, o nome, aqui e ali, o olhar. Aí a gente sai. Aí eu vou encontrar você, oi, oi, oi. Queridos, relacionamento leva tempo. A gente tem que parar e sentar e conversar com Deus, e ler a palavra, e buscar o Senhor. Leva tempo. Agora, deixa eu dizer algo para vocês. Vocês acham que nós queremos isso, a nossa velha natureza? Não quer. Um gigante da fé, que certamente nem de binóculos eu usaria contemplá-lo, que é o apóstolo Paulo, ele diz: esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a muitos, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Ou seja, Paulo disciplinava. Nós somos uma geração de um povo indisciplinado, de um povo frágil, onde a gente assume um compromisso ali e desmancha. Eu hoje fiz 2 compromissos. Nós íamos certamente passar, já passaram lá na igreja, aquele filme do Mel Gibson, A Paixão de Cristo. E eu procurei um carro de som. Primeiro acertou comigo. Aí 11 horas disse: não, houve um imprevisto, não posso ir. E o segundo marcou comigo 4 horas. Até quando eu tinha saído lá, não deu resposta. Sabe, a gente não assume. Eu tinha esse compromisso. Aí eu vim conversar com vocês, pregar a palavra nessa noite. Aí eu mandei: pastor Wesley, houve um imprevisto. Eu falei: rapaz, que história é essa de imprevisto? Que palavra é essa? Você não tinha assumido que ia? Procura alguém, coloca no seu lugar e deixa lá e vai. Então, ou seja, nós, queridos irmãos, nós temos que entender que nós temos que falar assim: olha, minha alma, por que estás abatida? Por que te perturbas dentro de mim? Tem hora que você vai... Tem hora que eu oro, deixa eu dizer para vocês, tem hora que eu estou sentado para orar. Aí o bendito WhatsApp fala, tuc, né? Aí você pensa assim: puxa, alguém está morrendo. Se eu não atender, vai morrer. Tem hora que o meu coração está tão desanimado que eu sento e as palavras não vêm. Aí sabe o que eu faço? Eu começo a falar com Deus: Senhor, veja o meu coração, Senhor. Veja que frieza é essa. Veja, meu Deus, porque eu quero é glorificar o teu nome e a minha natureza se levanta contra mim. Queridos, não dá 3, 4 palavras, as lágrimas, o Espírito nos desenvolve. Eu quero desafiar você, nessa noite, a entender que se constrói um relacionamento com Deus, não é dizendo assim: olha, eu gosto tanto de orar, eu gosto tanto de ler a Bíblia. Eu conscientemente, o meu homem interior deseja isso. Mas a minha natureza, a Bíblia diz que
o espírito milita contra a carne e a carne contra o espírito. E atua ferozmente na batalha de nos fazer acomodar longe da doce voz do nosso Senhor Jesus Cristo. E cerrar os nossos lábios para que a gente converse com todo mundo, menos com aquele que deve ter a primazia na nossa vida, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Queridos, eu vejo que vocês já estão orando, né? Eu não estou dizendo que vocês estão dormindo, porque quando estão fechando os olhos, eu sei que a mensagem está poderosamente os envolvendo, e aí vocês já estão doidos que acabe, não é por outra coisa, é porque eu quero que vocês querem ir logo para a vigília de oração e orar, eu sei disso. Então, eu sempre faço, exatamente, eu sempre faço a leitura correta das coisas, entendeu? Exatamente, e conte comigo, agora se cair aí de repente, isso foi arrebatado. Eu também não vou dizer que foi sono, né? Queridos, eu quero passar, pode passando aí, coloca aí nas repercussões, só para a gente finalizar mesmo. Ainda tem uns 40 quadrinhos desse aí, mas a gente coloca só mais 3. Queridos, entendendo essas verdades, quais as repercussões no nosso dia a dia? Primeira repercussão, o prazer só em Deus. A devoção a Deus é plena alegria. Sabe? Aquele filho mais velho foi para longe, mas ele volta para usufruir da presença do pai. O filho mais velho, ele vive perdido em casa e o pai está dizendo, meu filho, eu estou aqui. A nossa alegria é Deus, queridos. A nossa alegria, a gente prega às vezes dizendo, olha, o que importa é que Deus muda, é o coração. E aí, às vezes, a gente tropeça nas próprias afirmações nossas. As coisas acontecem aonde? Não é aqui, onde Jesus disse, olha, o que contamina o homem não é o que entra, mas o que sai, porque procede do coração. Então é aqui. Jesus disse que eu sou a água da vida. Quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Deus está nos chamando para a gente usufruir dele. Crianças, adolescentes, jovens, comece a buscar o Senhor mesmo. Comece a buscar o Senhor. É só nele. É só nele. E eu quero dizer que no Senhor não há poupança, viu? Você pode ter 20 anos de crente, 30, 10, 5, e aí você já coloca, de repente, tem aquela obesidade intelectual espiritualizada, né? Então, aí você acha que, não, beleza, eu fico 10 dias sem ler a Bíblia, 5 dias sem orar. Querido, não faça isso. E aí, mais uma vez, aquelas ilustraçõezinhas assim, meia, né, de criancinha, mas vale aqui no momento. Fica 15 dias sem você, a não ser que seja um jejum assim, né, gracioso, né? Fora disso, fica 15 dias para você ver como é que o seu corpo vai sentir. Então, se você não conversa com o Pai, Jesus disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Eu acho incrível como nós nos equivocamos para não usar uma palavra mais aguçada aos nossos corações. Nós temos que ler a palavra, usufruir da palavra, porque o nosso prazer só em Deus. Vamos lá? Não somente o nosso prazer, mas a nossa alegria só em Deus. O prazer em Deus, a alegria em Deus, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai. Alegrai. É no Senhor. Sabe, queridos, o que acontece muitas das vezes é que quando nós não temos um relacionamento pessoal com o Senhor,
que nós não buscamos essa nossa alegria nele, o que é que acontece? Aí a gente vai caminhando, a gente tropeça, ixi, a unha quebrou, era o casamento no sábado, amanhã, e agora o que fazer? E aí o dia já perdeu o sentido, tudo já perde a razão de ser, a gente já fica revoltado, por que que aquela pedra estava ali? Agora, quando você está no Senhor, vivendo como mais do que vencedores, alimentando-se do Senhor, e eu quero dizer só uma explicação à questão do mais do que vencedores, né? Quando alguém ganha uma Copa do Mundo, ele é vencedor. Quando alguém ganha um torneio, ou seja, quando alguém tem uma vitória em qualquer área da vida, ele é vencedor. O vencedor, o prazo da alegria tem validade, tem prazo de validade. Era 2014, foi onde mesmo a Copa do Mundo? Eu nem sei, 2014 eu tenho uma amnésia assim, eu não lembro de nada da Copa de 2014. Mas quem ganhou lá, agora já perdeu a alegria, porque já vai vir outro campeão, né? Nós não, queridos, nós somos mais do que vencedores. A nossa alegria não tem prazo de validade. Nós vivemos, celebramos isso na presença do Senhor todos os dias. Mesmo que as minhas lágrimas se derramem, mesmo que o meu coração seja acometido de alguma indisposição existencial, a presença do Espírito está em mim. E o fruto do Espírito é alegria. Portanto, a alegria só em Deus, mas também, amados, a segurança só em Deus. E eu passo para concluir dizendo o seguinte: como é que a gente vive uma vida devocional? Vocês acham que nós conseguimos manter comunhão com o Senhor, nosso Deus, por nós mesmos? Não, queridos. E aqui eu leio alguns versículos. Primeiro deles, Lucas 6,12. Naqueles dias, retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando. Mateus 14 diz, 23 diz, e despedido as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. É somente em Cristo Jesus que nós temos comunhão com Deus. Sabe por quê? Porque o prazer de Cristo era o Pai, a comunhão com o Pai. A alegria de Cristo, a obediência de Cristo era com o Pai. Eu quero desafiar você a viver uma vida com o Senhor, mas desenvolva conforme a Bíblia diz. Comece a orar, sabe? E quanto mais você vai orando, quanto mais você vai aproximando do Senhor, mais o Senhor vai dilatando a sua vida, vai ampliando o seu horizonte espiritual, vai formando o homem interior, a varonilidade de Cristo Jesus. Quanto mais você vai ouvindo a voz do Senhor, queridos, que essa seja uma noite você sair daqui vivificado, renovados. Deus está buscando você para conversar com Ele. Deus tirou você do império das trevas e plantou no reino do Filho do seu amor, para que houvesse comunhão, a mesma comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós, de uma maneira tão privilegiada, fomos inseridos nesta comunhão. Queridos, é como se nós fôssemos convidados para falar de futebol, junto com Messi, Neymar e Cristiano Ronaldo. Eu uso esses exemplos de futebol porque os atletas de Cristo ainda estão
vicejando na minha alma. Mas isso é apenas irrisório, ínfimo. Nós fomos chamados para ter comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Para você viver triunfantemente neste mundo. Está perto de você, meu querido, que coisa maravilhosa. Deus não é o Deus que faz acepção de pessoas. Às vezes a gente fica, sabe qual é o problema? O problema da minha vida e da sua vida é a gente conversar mais com o nosso Pai. É a gente ouvir mais o nosso Pai. Faça isso. É a dieta da alma, é a dieta da vivificação. Vamos ficar de pé e vamos orar?